Bem, seguindo ali na modelagem, se vocês forem fazendo, copiando elemento a elemento, as linhas, transformadores, cargas, vocês vão chegar no modelo do alimentador, né, que corresponde a essa característica aqui, né, então esse alimentador, tá ok? Então, foi modelado, eu acho que esse aqui, com as distâncias maiores, se eu não me engano, eu acho que só aqui uma distância ainda não foi alterada, tá? E, obviamente, essas modificações aqui que a gente faz, por exemplo, né, aqui tem dois modelos, né, um com distâncias menores, né, e um com linhas com comprimentos maiores, vão influenciar, obviamente, lá no resultado do fluxo de carga e também na análise de curto-circuito, tá? Então, tendo um modelo agora aqui completinho, tá? Sendo que é um começo de um alimentador de uma permissionária, né? As cargas acumuladas aqui representam o restante do alimentador, tá? Então, a gente pode voltar aqui para o fluxo de carga desequilibrado e rodar ele aqui no fluxo de carga desequilibrado, tá? Então, aqui, como a gente vai analisar os aspectos de qualidade de energia, a gente vai começar analisando o aspecto de qualidade de energia em regime permanente, tá? Então, a gente vai querer ver as tensões entregues. Tensões entregues em quê, né? A gente vai analisar esses 5 barramentos aqui de baixa tensão, né? Que a gente vai considerar como sendo os consumidores ali em baixa tensão, tá? Então, primeira coisa aqui, vamos voltar para cá, para a condição de carregamento fora ponta, tá? E vamos rodar novamente. O que que eu vou colocar aqui também nas opções de display, tá? Vou colocar aqui que no momento aqui a gente não vai ver, não vamos olhar os resultados de corrente, porque a gente quer ver tensão de regime permanente. Então vamos selecionar esses elementos aqui. E aqui sim, antes, originalmente, deve estar a tensão em kilovolts. Vamos já deixar em percentual para a gente comparar com as tensões precárias, críticas e adequadas. Valor percentual, magnitude na barra, tensão quase neutro, e o restante aqui, só deixar todas as fases, né? O restante pode deixar igual. Dá um OK aqui, beleza. Agora está me mostrando só as tensões nas barras aqui, tá ok? Então tá. Então a gente pode pegar aqui, né, no Excel, por exemplo, tá? E criar uma nova aba. Essa aba aqui, então, a gente pode chamar ela de fluxo de carga, né? E colocar como tensão de regime permanente, tá? Então, aqui uma sigla, beleza? Então, aqui o que a gente pode colocar, né? As barras que são secundárias de transformadores, tá? Então, vamos escrever na mesma ordem que a gente tem lá na descrição das cargas, né? Então, a gente pode escrever nesse formato aqui, porque depois a gente também tem o número de consumidores em cada uma dessas barras, tá? Então a gente tem aqui a barra 4S, eu vou deixar 4S porque é no secundário onde estão os consumidores, né? 6S, bus 10, 10S, bus 15S, bus 20S. Beleza, tá? E agora aqui eu vou pegar, né, as tensões, né? Eu vou pegar aqui BA percentual, BA percentual, BB e VC percentual, né? B, BC percentual. Ok, beleza? Então, aqui, vou fazer só um pause aqui. Ok, dando sequência aqui. Agora eu vou pegar aqui os valores no etap, né? Então, estou vendo aqui os valores, né? Vamos escrever aqui 91,39, ó, ABC, né? 91,57, então tem aqui 91,59, tá? Nível de tensão adequado. 6 aqui, né? 95,08, provavelmente porque essa carga aqui é um pouco maior, referente ao transformador, né? 94,96. E aqui eu tenho 95,21.
tá? Aqui, vamos deixar assim, ó, porque eu acho que depois para critérios de cálculo fica melhor, né? Vamos dividir isso daqui por 100, esse cara aqui também por 100, assim, né? Fazer aqui, esse cara por 100, aqui. Se o resultado de vocês está dando diferente, não se assustem, porque realmente eu mudei o comprimento das linhas e assim por diante. Então é esperado que não possa dar não exatamente igual, tá? Aqui vamos já deixar tudo percentual, assim os valores. Até que é interessante que lá eles trabalham com duas casas depois da vírgula, então não tem por que até eu utilizar mais casas aqui, tá? Então vamos aqui para a barra 10, né? 93, 93% e aqui 93% também, tá? Agora lá para baixo, né? Lá para baixo, aonde está mais para o final do alimentador, a gente já vê que a tensão está um pouco pior, né? Então, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho 94%, se eu arredondar aqui, 93, 92 na barra 15. Depois você tem que verificar, né? Eu estou digitando os valores aqui, pode ter erros, né? 91 aqui, 92 e 91 aqui, beleza? Tá? Então aqui eu peguei, né, as tensões. Isso daqui está associado ao quê, né? Acabei não anotando aqui, né? Isso aqui está associado a qual carregamento, né? Se está associado ao carregamento fora ponte, beleza? Então o que que eu teria aqui no lado também? Carregamento intermediário, diária e o carregamento de ponte, tá? Então aqui, daí agora, como é que eu faço as outras simulações? Vocês vêm aqui, mudam o loading, né, para intermediário e rodam novamente. Vai gerar outros valores, óbvio, uma tensão menor, dado ao carregamento mais elevado aqui no sistema, tá ok? Então, vou fazer um pause e vou pegar esses valores aí. Então tá, pessoal, fazendo aqui, então, finalizando a simulação, eu encontrei esses valores aqui associados, né? Ponta, fora ponta, intermediária e ponta, certo? Então, se vocês vão lá na aula, né? Vocês vão lembrar dessa na aula 2 ou para quem está vendo o vídeo lá no PRODIST, né? No módulo de qualidade de energia, tá? Vocês vão ter essa característica aqui na classificação do que seria a tensão adequada, né, para baixa tensão, abaixo de 1 kV aqui, adequada, precária e crítica. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem que adequada entre 92 e 105, precária entre 0,87 e 92, né, ou entre 105 e 106%, e crítica abaixo de 87 ou acima de 106. Tá, então é 92, aqui como só foi queda de tensão, né? Então 92, 87 é 92 e abaixo de 87, tá? Então tá. Então aqui a gente vai fazer uma classificação, né? Tanto para fora ponta, vou botar agora assim para resumir, né? Fora, fora ponta, intermediário e ponta, a gente vai classificar o que está acontecendo em cada barra aqui, né? Então, por exemplo, aqui, né? Na barra 4 está adequada na classificação no horário fora ponta. Então, para as demais aqui, se a gente olha para baixo, né?
na verdade, aqui, ó, né, se a gente sempre tem que olhar a menor tensão. Então, teve uma aqui, né, que baixou 0,92, então pegou precária aqui. Essa aqui está adequada, né? Eu estou olhando aqui, ó, acima de 92. Adequada aqui também ficou tudo adequada. E aqui eu peguei dois valores abaixo de 92, ficou precário. Intermediária aqui, ó, ficou no limite aqui, né? Ficou precário. Esse consumidor aqui ficou adequado. Aqui, ó, teve uma, mais de uma aqui, na verdade, né? Que todas elas, na verdade, ficaram abaixo de 92 precária. Mesma coisa aqui. E aqui, ó, vejam que já tem consumidor passando abaixo de 87. Então, aqui eu já tenho a crítica, tá? Vamos por área de ponta. Por área de ponta aqui, todos os elementos em críticas. Aqui, esses aqui ficaram ainda... Não, aqui abaixou de 87, né? Eu sempre olho o pior caso. Então, foi para crítica. Aqui tudo abaixo de 87, estão em crítica. Aqui em crítica também. E aqui em crítica também, tá? Então, olha só, né? Claro que aqui foi aumentada as distâncias realmente para ver esse efeito aqui. Então, aqui a classificação é sempre baseada na pior condição das tensões, tá ok? Então, essa é a primeira característica, né? Eu classificar essa ideia, tá? Se as tensões estão precárias, críticas, assim por diante, beleza? Depois aqui, qual que ele pede para fazer? Então, considere a análise típica no ProDist ali, que é uma análise de uma semana, de 7 dias, né? E dele pediu para fazer a seguinte característica para analisar a condição do alimentador, que eu tenho 5 dias úteis, né? Que o comportamento é variável, tá? E eu tenho um sábado e um domingo que eu só tenho fora ponta, tá? Beleza. Por que essa característica aqui? Tá? Porque a gente vai tentar estimar, baseado na carga, né, que eu tenho, no alimentador que eu tenho, qual que seria o DRP e o DRC desse alimentador, de acordo lá com o Prodist, tá? Então, só dando uma relembrada aqui para vocês, tá? O indicador DRP e DRC, basicamente ele diz, né, pode ser feito com base no número de medições, mas o percentual do tempo que ele fica na precária e o percentual do tempo que ele fica na crítica, tá? Então aqui a gente pode fazer uma análise assim de quantas horas eu tenho, né, é, associado ao ponta, fora ponta e intermediário, tá? Então, o fora ponta, se eu pego, então, uma semana, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 dias, tá? Correspondendo a quantas horas aqui, tá? Eu vou ter 5 dias correspondendo aqui, né? Eu tenho 2 horas de intermediário, 3 horas de ponta, tá? Então, sobrou 19 horas durante os dias de semana, tá? E sábado e domingo é só fora ponta, então eu tenho mais 24 horas. O que que eu tenho de intermediário? Eu tenho 5 dias úteis, né? 5 dias da semana, vezes 2 horas. E ponta, eu tenho o quê? Eu tenho 5 dias da semana, vezes 3 horas. 15 horas, tá? Então aqui, vamos fazer um total para ver se a gente fez certo, né? Então eu vou somar isso daqui. Ok, somei, deu 144 horas, né? Então aqui, se eu pego e faço 144 dividido por 24, né? Deu 6, tá? Alguma coisa passou. Ah, aqui faltou, né? 2 dias, né? No fora ponto, 2 vezes 24. Tá, agora fechou 168 horas, 7 dias na semana. Beleza. Então tá, agora a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Qual que é o DRP, então, da barra 4, tá? Então, o número de horas frente ao total, né? Que ele está ficando, né? Na condição precária. Então aqui, né? Se eu olho, ó, quantas horas ele fica na condição precária, né? Eu vou pegar o número de horas fora ponto, mais o número de horas intermediária aqui, né? Observa bem.
e eu divido isso daqui pelo total, tá? Então, aqui me deu 90% do tempo, né? Então, óbvio, ele está sempre na precária ali, tá? E o mesmo para os demais aqui, isso aqui eu vou fazendo, né, as respectivas correções. Eu posso até fixar esses valores aqui, ó, né? Mas depois eu faço as correções, né? Então, vou baixar aqui, beleza? Então, tá. Então, na barra 6, ó, ele não fica, né, na precária. Só depois, na ponta, ele fica na crítica. Então, aqui eu vou botar 0, tá? Aqui, ele fica na precária, mas só na intermediária, né? Então, vamos corrigir aqui, beleza. Esse daqui também, só na intermediária. Então, corrigimos aqui, tá? E esse daqui, ele fica na fora ponte, depois ele já vai para a crítica. Então, vamos fazer essa correção aqui, tá beleza? Então, mesma coisa para o DRC. Só que agora a gente vai olhar o aspecto, quantas horas, né, o percentual do tempo que ele fica na crítica, né? Então, aqui, nesse caso, aqui, ele fica, esse consumidor, só no horário de pontas, né? Então, 8,9 horas. 8,9 é, em relação ao percentual do tempo, tá? Aqui, tá? Eu não fixei esse cara aqui, vou fixar com F4 aqui. E vou copiar de novo, vão ficar todos iguais, depois vou ajeitar. Esse aqui, ó, também crítica, crítica, todos seguem iguais aqui, só esse último aqui, que ele pegou no também na intermediária, tá? Claro que esse alimentador aqui, eu fiz uma modificação, né, realmente para dar um problema, assim, maior de qualidade, né, para a gente poder fazer a análise, tá? Ah, beleza? Agora que eu tenho o DRP e o DRC, eu posso comparar isso aqui com os valores limites, né? E vocês já devem saber ali, para conhecimento do Progist, pelos próprios resultados, né? Ter uma percepção que está bem abaixo, né? Então, a gente sabe aqui que os limites, né, correspondem a 3% de DRP, e 0,5% de DRC, né? Então, se vocês olham aqui, né, só esse consumidor aqui não ultrapassou o DRP, todos ultrapassaram o DRC e assim por diante, tá? Aí tem um cálculo, né, de compensação, né? Então, o consumidor ser compensado em razão disso, né? E a gente vai fazer esse cálculo aqui do valor de compensação em função, aqui a gente não vai colocar um valor, né, mas em função do encargo, né, do uso do sistema de distribuição no mês de referência, ou seja, no mês que eu estou considerando esse carregamento aqui no alimentador. Então, esse cálculo aqui, né, sempre o DRP menos o DRP limite, tá? Aqui está dividido por 100, mas ali, como a gente já está usando os valores, né, o percentual está no Excel, não precisa, tá? Vezes K1 e K2. K1 e K2 correspondem aqui ao quê, né? Então, K1 é sempre 3, né? E o K2, para baixa tensão, é igual a 7, tá? Então, aqui, vamos fazer o seguinte cálculo, tá? Então, aqui, eu tenho o DRP, menos 0,03, né, que seria 3%, vezes K1, tá? K1 é 3, mais o DRC aqui, menos 0,005, que é 0,5%, vezes 7. Então tá, esse cálculo aqui então. Beleza, então aqui, ó, dá um valor grande, né, frente, né, ao encargo que deve ser remunerado para o consumidor, tá? Porque está muito, né, ultrapassando muito, né, os limites, tá? Então, aqui a gente pode copiar para todos, tá? Só que aqui a gente tem que fazer uma correção, tá? Porque, ó, aqui, como esse valor ficou menor que 3, né? Então a gente tem que zerar essa parcela, né? Porque senão acaba que o quê, né? Que aqui dá um valor negativo e diminui um pouco desse outro encargo. Isso tá até explícito aqui, ó, né? Que quando for menor que o limite, K1 e K2 fica igual a zero. Até assim, se vocês quiserem, né, para ficar igualzinho da norma, pode colocar um zero aqui, tá?
beleza? Então tá, aqui a gente fez uma modelagem do alimentador, tá? Com carregamento diferente por horário. A gente fez uma análise de fluxo de carga desequilibrado, pegamos valores de tensão nos consumidores, né, os secundários transformadores para cada horário, e fez uma análise aqui de classificação de tensão de acordo com o PRODIST, bem como uma estimativa, né, do DRC e do DRP dos consumidores. Óbvio que nessa condição, né, o concessionário tem que ver ali, né, então trocar linhas, trocar transformadores, né, ou usar regulador de tensão, mudar TAP transformador para melhorar esse nível de tensão aqui, tá? Ok? Isso que é interessante também apontar, né? Sempre, né? Ok, eu tenho um problema, o que que seriam possíveis soluções? Isso daqui compreende, né? Só para ressaltar o que a gente tinha aqui, ó, como essa primeira atividade aqui. Ah, é importante, né? A gente fez o DRT e DRC dos consumidores, né? Agora faltou fazer o do conjunto. Beleza? Importantíssimo aqui, tá? Então tá. Aqui então, o que que a gente vai colocar? Número de consumidores, tá? Isso daqui até tinha mencionado anteriormente em vídeo, né? Que a gente tem aqui 15, 30, 30, 75 e 45. Tá? Tem 15, 30, 30, 75 e 45. Que é o chamado, né, DRP equivalente e DRC equivalente, né, que seria do conjunto ali do alimentador, então, não dos consumidores naquela barra em específico, tá? Beleza? Lembrando só que qual que é o conceito desses indicadores aqui, né? É eu pegar uma média, né, deles ponderando pelo número de consumidores que estão sujeitos a cada um dos DRPs, né? Então, como se fosse uma média aqui ponderada, tá? Então, como é que eu posso fazer aqui no Excel de forma bem simples, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer aqui um somatório assim, né? DRP vezes consumidor, né? Só para ficar mais fácil de DRC vezes consumidor de cada barra, tá? Então aqui o que que eu faço, né? Eu pego aqui o DRP, eu faço vezes o número de consumidores, tá? E o número de consumidores aqui eu fixo com F4. E aqui eu trago assim, né? Então, ó, aqui o teu DRC vezes o número de consumidores. Aqui só no fixar, como eu quero copiar isso aqui para baixo, eu vou fixar só a coluna, né? A linha, o número, eu vou permitir que ele mude, né? Então, aqui eu permito a mudança, tá? E eu faço isso daqui, beleza? Então, tenho aqui a característica, tá? Então, óbvio, isso aqui vai dar, se vocês olharem, né, percentualmente, valores bem elevados, porque está multiplicado, né, pelo número de consumidores. Esse cálculo aqui não significa nada, é só para fazer a parte de cima, né, daquela equação lá. DRP equivalente e o DRC equivalente, agora, isso daqui é o único valor para todo o conjunto, tá? Então, até eu já vou mesclar aqui para dar essa característica, tá? Então, aqui o que que vai ser, ó? Eu vou fazer uma soma, né, dessa soma ponderada aqui e vou dividir pelo quê? Pela soma dos consumidores. Fazer isso daqui, beleza? Então, vou copiar aqui e aqui. Vou deixar assim e agora vou botar de forma percentual, tá ok? Então, aqui, ó, claro, eu tenho DRPs, DRPs mais elevados, que são esses dois consumidores aqui, e eu tenho DRPs mais baixos, então o consumo, né, vamos uma média ponderada disso aqui, tá? E o DRC, né, eu tenho DRCs, opa, o DRC aqui não ficou legal, tá, é que a divisão aqui, ó, ele puxou aqui, só vou fazer essa correção, agora sim, né, tem 8 aqui, esse tem 14, ficou uns 10%, tá ok? Agora sim, a gente finalizou, né, essa análise aqui, né? Então,
a característica com o DRP e o DRC do conjunto. Tá ok? Fazer um pause aqui, né? Um novo vídeo, e a gente trabalha no fator de desequilíbrio e no fator de potência.